Como evitar que energias negativas entrem na sua casa? Eu sou a Aline Passuelo, arquiteta holística. Hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas de como você pode impedir que as energias negativas entrem na sua casa. Essa dica é muito importante, além da dica anterior que eu trouxe no vídeo sobre como limpar energeticamente a sua casa. Você vai fazer a limpeza, sentindo no seu coração, se todo dia, uma vez por semana, enfim. Mas além dessa limpeza, você precisa proteger a sua casa para que energias negativas de fora não entrem. Então, às vezes a gente recebe uma visita, faz uma festa, ou até mesmo a gente volta para casa depois de um dia de trabalho cansativo, exaustivo, e carrega energias densas e coloca para dentro da nossa casa. Então, como impedir que essas energias não entrem para dentro da sua casa e a sua casa continue com a energia harmonizada depois daquela limpeza que você fez, né? Então, eu trago essas dicas para você hoje. Primeira dica. Eu tenho, até uma dica minha, eu tenho um vaso de 7 ervas do lado da porta de entrada da minha casa. A porta de entrada da casa é onde mais a gente precisa proteger. Então foca, casa toda a gente precisa proteger, internamente, externamente, ok. As aberturas, portas, janelas, todas a gente precisa proteger um pouco mais ainda do que a casa como um todo. E a porta principal de entrada, onde se dá o fluxo maior de entrada, porque pode ser que você utilize uma outra porta da sua casa com esse fluxo maior. Então, basicamente, ela vai acabar se transformando em sua porta principal de entrada. Essa em específico tem que ter uma atenção ainda muito maior, porque é onde realmente as pessoas vão passar, você vai passar ao chegar na sua casa. Então, é muito, muito importante ter uma atenção especial para essa parte da casa. Então, começando com isso, a primeira dica é esse vaso de 7 ervas. Na verdade, um vaso com plantas de poder, de proteção. Eu tenho o vaso das 7 ervas de poder. Você pode pensar em uma única erva de proteção, em mais que uma, em ervas diferentes que as minhas. Não tem problema. A dica mesmo é uma planta de proteção, uma planta de poder. Eu tenho o vaso das 7 ervas, que é arruda, pimenteira, guiné, alecrim, espada de São Jorge, manjericão, e eu tenho a lança de São Jorge, mas acabou entrando ali naturalmente. Mas eu sei que a 7 erva, para finalizar esse conjunto, seria Comigo Ninguém Pode, né? Das minhas importâncias. Mas você pode sentir no seu coração. Cada planta, cada erva tem um poder específico que hoje eu aqui não vou entrar em detalhes com você, mas se você tiver interesse, me pede abaixo nos comentários que eu posso fazer um vídeo para você em relação a isso, ok? Mas só, de repente, te dando um exemplo de a erva que mais cresce, uma das que mais cresce no meu vaso que eu amo, é a arruda. E a arruda, ela tem uma energia de proteção contra invejas negativas, mal olhado, esse tipo de energia negativa. Ela é muito poderosa. Até muito boa para fazer uma defumação dentro de casa, se você sentir de fazer a limpeza contra isso, né? Trazendo um pouquinho o assunto do vídeo anterior da limpeza energética. Se você não viu o vídeo ainda, corre lá. E tem mais um ainda anterior que é em relação a isso, que faz parte das 6 dicas infalíveis para você alinhar rapidamente a energia da sua casa. Se não viu, se não leu o texto também sobre isso, corre lá. Tá tudo disponível lá no meu site, no meu blog e tudo mais. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, que é até uma dica que numa terapia que eu fiz com a minha mestre Reiki, ela é mestre Reiki, ela tem, né, o currículo dela é gigante, né? Então, a gente tava trabalhando umas questões e ela me deu a sugestão de colocar espelhos pequenininhos do lado de fora da casa, nas aberturas. Na verdade, ela pediu até na parte interna da casa, que no meu caso tinha uma questão para ela estar me pedindo isso.
Hoje, né, eu moro em uma outra casa e eu coloco só na parte de fora, porque a minha casa, de fato, ela tá muito bem alinhada, é só eu que moro nela, então a energia tá muito, tá muito em mim mesmo, é minha energia que tá na casa, não tem mudanças, né, porque quando a gente mora com mais gente, é a energia de todo mundo junto, então pra achar esse equilíbrio é um pouquinho mais difícil, mas é possível, é viável. Então, esses espelhinhos pequenininhos, você pode pedir no vidraceiro para ele cortar quadradinhos pequenininhos, pode ser tipo um 7x7, já trazendo esse número cabalístico, né? As 7 ervas de poder, as 7x7 no seu espelho. E, e aí você coloca, né? Na parte de fora da porta de entrada, coloca em cima da parte de fora também da casa, em cima de todas as janelas, de todas as portas. E se você for reikiano, bom, nem preciso te falar, né? Mas tudo que você for fazer, sintonize no reiki, coloque os símbolos do reiki. Então, esses meus espelhos têm o símbolo do reiki, os 4 símbolos do reiki que eu possuo, né? Até o nível que eu fui. Então, tem os 4 símbolos do reiki desenhados mesmo, que estão atrás desse espelho. Se você não souber e não for reikiano, não tem problema. Pode buscar na internet esses símbolos, pode copiar e pode colocar, que o poder dele é muito forte. Tem um outro símbolo que não é necessariamente do reiki, que é o Antakarana, que é mais poderoso ainda. Procura na internet se você tiver interesse. Aí você pode colocar atrás desse espelho, desses espelhos, né? O espelho, o que que é? Ele vai refletir a energia. Ele não vai deixar energias negativas entrar na sua casa. É bem importante cuidar, assim, o espelho pequenininho é bem bom, nesse sentido que ele não interfere muito. Por quê? Se for um espelho gigante, por exemplo, eu quero colocar minha porta inteira de espelho. Ai, quis ousar. Ok, mas pensa, quando tu parar na frente, tu e qualquer pessoa parar na frente da porta, abrir e tal, ele vai refletir toda a tua energia negativa, mas também vai refletir toda a tua energia positiva. Então, um espelhinho pequenininho eu acho mais recomendado, que aí tu não corre o risco de estar entrando sem energia dentro da tua casa. Ok? Essa é a segunda dica que foi passada da minha mestra Miriam Cassariego e que é muito poderosa mesmo e eu uso. A outra das 7 ervas eu também uso, né? O vaso de poder. E a terceira dica dos cristais que eu também uso. Você pode você pode pensar em colocar, se você conseguir colocar esse vaso com ervas de poder do lado de fora dessa casa, melhor ainda. Se você morar em apartamento e não tiver como, coloca logo na entrada da sua casa, né? Você tá abrindo a sua porta assim, você coloca aqui assim, ok? E aí você pode colocar cristais, né? E o importante mesmo é você pensar sempre num cristal, um transmutador, como uma ametista, que ela vai transmutar a energia negativa que estiver passando. Então, transformando numa energia mais pura, mais leve. E a outra seria um cristal de proteção. E aí o exemplo que eu trago aqui é uma turmalina negra. Ela puxa toda a energia para ela. Toda a energia pesada ela puxa. Até todo cristal, se você não sabe, eu lhe explico, ele precisa ser limpo de vez em quando, né? Pode ser na água corrente, tem várias técnicas, mas a mais simples e mais rápida é na água corrente. E depois você coloca no sol, se é reikiano, coloca reiki nas pedras, sintoniza. Mas essa aqui em especial, a turmalina negra, ela precisa de uma atenção mais precisa. Por quê? Se você ficar muito tempo sem limpar ela, pode ser que quando você limpe, ela se quebre. Porque como ela vai puxando toda a energia negativa, ela vai ficando pesada. Já aconteceu isso comigo. Então essa minha pedra que ela era bem maior. Bem maior. E aí eu demorei pra fazer isso. Quando eu fui fazer, realmente ela se quebrou. Então só esse cuidado. Pode ser outras pedras, né? Que eu tenho do lado da minha porta é uma obsidiana. Ela trabalha. Ela, na verdade, ela reflete, né? Ela não deixa, ela faz que nem um espelho, ela não deixa que a energia negativa entre. E ela trabalha algum processo teu, né? De cura. Então, se alguém passar ali
por alguma questão que é dela mesmo, que não é algo que tenha como tirar dessa pessoa ou deixar do lado de fora, né? Que às vezes as pedras fazem isso, né? Essas dicas que eu tô dando, às vezes acabo só deixando a energia negativa do lado de fora dessa casa. E quando essa pessoa sair, seja você, seja um visitante, seja que vai se conectar de novo com essa pessoa e ela vai levar embora. Porém, se for alguma coisa dela, eu acredito que essa obsidiana ela funciona muito bem para isso. Foi intuitivo meu colocar. Claro que as questões técnicas são muito importantes, então é bom você sempre conversar com o seu coração a respeito disso, qual pedra colocar, porque é muito pessoal, vai de caso para caso, né? Não tem como, não existe uma fórmula pronta, não existe. E sempre quando tiver nesse processo de estar usando uma pedra ou até mesmo usando consigo, né? Sentir o que ela tá te trazendo, o que ela tá mudando no seu dia a dia. Porque às vezes a gente precisa daquela pedra num dia, no outro dia já não precisa mais. Ok. Mas voltando para as dicas de como impedir que a energia negativa entre nessa casa. Já dei essas 3 dicas, agora vamos para a 4ª. Essa aqui é uma que está na minha lista, que eu quero colocar na minha casa, mas eu ainda não coloquei, mas já coloquei em projetos de clientes e funciona muito bem, que é o sino de vento, né? O vento, na verdade, ele é muito transformador, ele faz energia circular, faz a mudança acontecer. E o sino de vento, ele canaliza todo esse vento, né, natural, né, o vento que vem da natureza, entra nele, já dá aquele som, aquela harmonia, aquele som vai purificando o ambiente, vai produzindo aquelas ondas sonoras e o vento junto ali. Então, vai purificando, vai harmonizando e é muito gostoso. 5ª dica, essa dica eu acredito, se eu estiver enganada, que me perdoe o autor dessa dica, mas eu acho que eu ouvi essa dica num vídeo do Bruno Gimenez do Luz da Serra, que é imprimir uma foto da sua casa. Você sai na sua casa, na fachada, né? Na fachada que a gente chama, que é o que a gente enxerga quando a gente entra na casa. A gente está no portão da casa e a gente está enxergando. É a fachada principal. Você pega e bate uma foto da sua casa. E você pode pegar essa foto e manipular ela para um rezo. Né? A dica dele, se eu não me engano, era colocar dentro do evangelho. Se você utiliza um evangelho, né? Eu tenho um de espiritismo. E você pode abrir, né? Aleatoriamente antes de dormir ou quando acorda. Sintonizar na oração que aquele livro sagrado está te dando. Pode ser um outro livro também, se você não usa o evangelho. A intenção de rezo é que importa. Não importa a crença, importa a intenção no amor. E você lê, faz aquela harmonização naquela leitura, pega a foto dessa casa, mentaliza, se for reikiano, vai lá, coloca os símbolos do reiki, manda reiki pra casa. E assim você vai estar protegendo. Pode evocar Miguel Arcanjo, como eu falei no primeiro vídeo sobre como limpar energeticamente a sua casa. Evocar Miguel Arcanjo com a sua luz azul, pode, né, olhar a foto e imaginar ela ficando toda azulzinha, numa bolha azul e tal, pode colocar os símbolos do reiki, vai estar ancorando. Se quiser fazer isso fisicamente também, percorre toda a lateral da sua casa, né, se for uma casa você vai conseguir fazer isso. O apartamento é melhor a foto. Aí você circula, sintonizando, rezando e vai pedindo a proteção de Miguel Arcanjo, vai colocando os símbolos de proteção, se puder tá plantando plantas de poder e de proteção também em volta da casa, se sentir que num determinado espaço precisa algo mais forte, um sal grosso, né? Isso já me faz vir para outra dica. A 6ª dica, né? Eu não numerei aqui, agora estou me perdendo nos números. Que é proteger a sua casa
a porta principal da sua casa, colocar um copo com água e sal grosso bem ao lado da porta, bem ali onde eu falei sobre ter as plantas também. Você está abrindo a porta, ter aqui assim. Porém, se você fica meio assim, não quero que ninguém veja, coloca desse lado aqui que vai funcionar igual, tá? Pode colocar num vasinho diferente, né? Um vasinho que seja colorido e não transparente, que ninguém vai perceber. O sal grosso é muito forte, né? Até é bom ficar cuidando e trocando de vez em quando. Às vezes você vê que cria bolhas, né? Tipo, meio que borbulha, assim, a água, cria umas... Tu vê que a água tá diferente ali, você precisa trocar. Se o sal grosso subir, você precisa trocar. Mas o bom é estar trocando sempre de tempos em tempos. E o outro muito poderoso é o anil. Aquele líquidozinho azul, sabe? Esse eu acredito até que é mais poderoso ainda. Então você pode estar colocando do lado da porta da sua casa, que vai proteger a sua casa. Voltando à dica anterior, que eu acabei esquecendo de falar, você vai fazer a proteção da sua casa toda por fora e você faça um reforço em todas as aberturas, como eu falei lá no começo, né? É importante proteger a casa como um todo, mas muito mais importante todas as aberturas e muito mais importante ainda a porta principal de entrada. E aí a última dica que eu te trago aqui são os símbolos de proteção. Né, os símbolos do reiki eu falei aqui várias vezes, né? Sou reikiana e apaixonada, então a gente sempre tá tentando conectar no reiki e pedindo o auxílio do mestre reiki com esses poderes, com esses símbolos mágicos do reiki. Mas existem vários outros símbolos, como eu já dei de exemplo o Antakarana, que eu também conheci através do reiki, mas enfim, a estrela de Davi e tantos outros símbolos. O que você sentir sintonia de algum símbolo de proteção, você pega ele, você pode imprimir, você pode desenhar, você pode colocar atrás da sua porta ou na frente, do lado de fora da porta principal ou do lado de dentro. Se você acha assim, não, mas eu até digo assim, do lado de fora é muito complicado você colocar aparente. Porque vão passar muitas pessoas diferentes ali, muitas podem gerar uma energia negativa para aquela sua crença. Então você pode colocar um quadrinho e tapar com um quadrinho de boas-vindas ali da sua casa, né? Ó, ninguém vai ver, ninguém vai saber de nada, mas vai estar ali protegido. E do lado de dentro, se todo mundo da sua casa tiver a mesma fé, a mesma crença daquele símbolo, acho que pode ficar à mostra. Sempre tendo cuidado com as visitas, com as peças que você colocar dentro da sua casa, porque pode acontecer isso de algumas pessoas emitirem uma energia sem querer, sabe? Não é de propósito. Uma energia desqualificada para aquela sua crença. Então essas são as dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Espero que o vídeo não tenha ficado tão longo. E no final ficou 18 minutos. O vídeo anterior eu vi que não foram tantas pessoas que assistiram. Esse vídeo talvez eu precise cortar e fazer em 2 para as pessoas assistirem. Não sei o que eu vou fazer. Porque realmente quero que as pessoas assistam. Quero que as pessoas compartilhem desses conhecimentos que são tão importantes. Que desde que eu comecei a aplicar na minha vida, na minha casa, tudo comigo começou a mudar. Então, enfim, eu te agradeço ter assistido até aqui. E fica com Deus e um beijo em seu coração e namastê.